Dídia Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, foi encontrada sem vida na última terça-feira dentro da própria casa em Manaus. A principal suspeita é que ela teve uma overdose de cetamina. Ela e o irmão e a mãe já eram investigados há mais de um mês por envolvimento em um grupo religioso que forçava o uso da substância para alcançar uma falsa plenitude espiritual. Olá, mundo! Esse é o canal Você Questiona Esse. Eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos curiosidades, lendas urbanas e histórias reais que acontecem no mundo e você não sabia. Convido você a se inscrever em nosso canal, compartilhar e fazer parte da nossa comunidade. A história de hoje é sobre uma empresária, Dídia Cardoso. Ela tinha 32 anos, entre 2016 e 2020, encantou os torcedores do Garantido ao representar a sinhazinha da fazenda, personagem filha do dono da fazenda que representa a história branca dentro do Alto do Boi no Festival Folclórico de Parintins. Após se aposentar como sinhazinha, passou a trabalhar ao lado da mãe e do irmão no comando de uma rede de salão de beleza no Amazonas. Meses antes da sua partida, Dídia revelou lutar contra a depressão. No aniversário de 32 anos, no dia 3 de fevereiro, ela publicou nas redes sociais um vídeo em que comemorava a data com amigos e familiares, onde compartilhou a notícia. Só tenho a agradecer, principalmente por ter passado e superado esses meses doente, depressão, gastrite. Em breve, quando me sentir confortável, conto o meu testemunho de como me recuperei e quis viver novamente. Sobre isso na publicação. Dídia Cardoso foi encontrada morta dentro da própria residência, onde morava com a mãe e o irmão. Segundo uma fonte próxima à família, que não quis se identificar, parentes tentavam contato com ela por telefone e não conseguiam. Então resolveram ir à casa da família. Ao entrar no imóvel por volta das 6 horas, encontraram o corpo sobre a cama. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal apontou que a morte da ex-sinhazinha Dídia Cardoso foi causada por um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração. O laudo, no entanto, não aponta o que teria levado Dídia ao quadro. O resultado final da necrópsia e o exame toxicológico devem ficar prontos ainda este mês. De acordo com a polícia, a suspeita é que a partida da sinhazinha tenha sido causada por overdose de cetamina, pois o corpo dela foi encontrado pelos policiais com sinais de uso excessivo da substância. 2 dias após a morte, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou a Operação Mandrágora, que resultou na prisão de Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Dídia, além de Verônica Seixas, Claudiele da Silva e Marlisson Vasconcelos, todos os funcionários da família. De acordo com as autoridades, os presos eram responsáveis por fornecer e utilizar de maneira indiscriminada a droga cetamina em rituais religiosos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de Dídia em unidades da rede de salão de beleza, administrado pela família e na clínica veterinária onde a droga era obtida. Nos locais foram apreendidas ampolas de cetamina, dezenas de seringas, agulhas, aparelhos celulares, computadores e documentos. O grupo passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Eles vão responder por tráfico, associação para o tráfico, por colocar em risco a saúde ou a vida de terceiros, falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. Também aborto induzido sem o consentimento da gestante, estupro de vulnerável, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, caça privada e constrangimento ilegal. Segundo a polícia, os 5 presos são apontados como integrantes de um grupo religioso denominado Pai, Mãe e Vida, que induziu os seguidores a acreditar que com a utilização da droga cetamina seria possível transcender para outra dimensão e alcançar a salvação espiritual. Os líderes seriam Ademar, Claudimar e a própria Dídia. Eles acreditavam que Ademar é a representação de Jesus Cristo, Claudimar seria Maria, enquanto Dídia era vista como a personificação de Maria Madalena. Os rituais do grupo aconteciam dentro dos salões da própria família e da casa onde viviam. Verônica, Claudiele e Marlisson seriam os responsáveis por fornecer a droga ao grupo e captar novos membros. A Polícia Civil informou que o grupo já vinha sendo investigado há pelo menos 40 dias antes da morte de Dídia. E o que é cetamina? A substância cetamina, também grafada como ketamina ou ketamina por causa de uma origem no inglês ketamine, é um anestésico de uso humano e veterinário que se tornou uma droga ilícita na década de 1980. O fármaco é considerado um anestésico dissociativo, isso é, causa efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar e tem potencial sedativo quando usado como droga recreativa. O
primeiro caso da utilização da cetamina como droga, ou seja, para fins recreativos, foi registrado nos anos de 1970 nos Estados Unidos. Na década de 90, o uso se disseminou no Reino Unido, especialmente em clubes noturnos e festas conhecidas como raves. No Brasil, o tráfico utiliza essa substância para produzir uma droga sintética traficada com o nome de Especial K, Keila ou Keta. O que diz a defesa? A defesa de Ademar, Cleusimar e Verônica informou que está tomando todas as providências cabíveis no sentido de resguardar a integridade física e psíquica de seus constituintes em decorrência da dependência química. A defesa de Claudete diz que a funcionária é inocente de todas as acusações e que jamais forneceu, comprou, administrou ou aplicou qualquer substância psicotrópica, além de afirmar que ela é vítima do grupo religioso, o qual seria obrigada pelos patrões a participar. A defesa de Marlisson informou que o funcionário não possui qualquer envolvimento com o falecimento de Dídia Cardoso e o grupo religioso Pai, Mãe e Vida, embora confirme a crença religiosa e dependência química da família Cardoso. Reiteramos as declarações que Marlisson não possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, nunca vendeu ou comprou a substância cetamina, ketamina, disse em nota. O mistério que envolve a morte de Dídia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, dia 30, com a prisão da mãe e do irmão da empresária. Com eles, a polícia apreendeu medicamentos controlados e remédios veterinários que são utilizados para sedar animais de grande porte. Em depoimento à polícia, uma ex-namorada de Ademar Cardoso, irmão de Dídia, relatou já ter utilizado ketamina e potenai, medicamentos veterinários, junto com ele e com a mãe dele, Cleusimar Cardoso, também mãe de Dídia. Ela relatou que em algumas ocasiões chegou a ser abusada por Ademar durante o uso das substâncias. Em outro depoimento, a atual namorada de Ademar disse aos policiais que também fez utilização dos medicamentos. Essa, segundo esse depoimento, era uma exigência de Cleusimar, mãe de Ademar e Dídia, para que aceitasse a frequência dessa atual namorada em sua residência. Era uma forma de purificação. Durante o depoimento, essa jovem relatou que começou a sofrer de infecções urinárias frequentes, possivelmente por causa do uso das substâncias. Uma das ocasiões, Ademar levou ketamina para que ela aplicasse enquanto estava internada em um hospital em Manaus. A advogada de Cleusimar Cardoso e Ademir Cardoso, mãe e irmão de Dídia Cardoso, disse que os dois são doentes. A declaração foi dada na frente deles, onde já estão presos por suspeita de envolvimento na morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido. Lidiane Roque, que assumiu a defesa dos dois suspeitos, disse que a linha de defesa será atestar a incapacidade mental dos familiares de Dídia, pelo fato de serem usuários de alguns tipos de substâncias. No mandado de prisão, a justiça elenca tráfico de entorpecentes como um dos possíveis crimes apontado contra Cleusimar e Ademir. Dilemar Cardoso Carlos da Silva, Dídia, como era conhecida, foi embora aos 32 anos na casa em que vivia no bairro Cidade Nova, em Manaus. Ela era uma das principais personagens, a sinhazinha do Boi Bumbá Garantido na festa de Parintins. Outros familiares da ex-sinhazinha acusam as pessoas mais próximas a ela de praticar crime na casa da vítima, inclusive que faziam rituais com substâncias ilícitas. Cleomar Cardoso, tia de Dídia, acusou os indiciados de negar socorro à vítima e incentivar seu vício em substâncias ilícitas. A Dídia foi embora por omissão de socorro por parte da mãe dela e da turma do Belle Femme de Manaus. A casa dela na Cidade Nova se tornou uma cracolândia. Toda vez que tentávamos internar Dídia, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que fazem parte do esquema deles. A mãe dela sempre dizia para nós não interferirmos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo. Ficamos de mãos atadas, diz a tia, que relata que a sobrinha foi embora por falta de ajuda. Na verdade, todos devem estar se perguntando como isso é possível no mundo de hoje. Seita, uma mãe dominante em pessoas maduras, empresários. Enfim, é tudo muito confuso, ninguém consegue acreditar que isso possa existir. Então, o que a gente pode pensar é que isso foi consensual de alguma forma. A gente não consegue entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. E não daria mesmo para acreditar se não tivéssemos visto tudo pela internet, os vídeos, a mãe debochada, a situação degradante dos filhos, a beleza que se esvaiu da moça, que era tão linda, e com essa substância com certeza ela ficou esquálica,
com uma aparência horrível. Muitas coisas ainda podem vir à tona, mas que Deus tenha piedade dessas criaturas. A vida é o nosso bem mais precioso, um presente do Pai. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se aparecer alguma novidade, eu trago aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.